E depois que a PEC da blindagem foi enterrada como deveria ser, numa votação de ontem que você acompanhou, a PEC começou a assombrar a relação de Câmara e de Senado. Você vai se lembrar que lá no início da gestão de Hugo Motta e de Davi Alcolumbre, todos diziam que eles se davam muito bem e de fato se dão. Mas aconteceu um curto-circuito aí nessa história da PEC da blindagem, porque o arquivamento da proposta, dias depois de uma ampla votação na Câmara dos Deputados, acabou instalando um clima de, olha, você me traiu lá no Senado e na Câmara. E muitos parlamentares acusando que acordos não foram cumpridos por parte de Davi Alcolumbre, o que todos os aliados de Davi Alcolumbre negam. Os deputados falam em desmoralização da Câmara, cobram o presidente da Casa, Hugo Motta, e a gente vai ter que ir para Elisa Claveri, lá em Brasília, para nos contar como é que está o status dessa relação. Eu acho muito curioso, Elisa, que os deputados estão culpando o Senado ou o Hugo Motta pelo desgaste e não o voto que eles deram na PEC da blindagem. É uma transferência abissal de responsabilidade aí. Muito boa tarde para você. Exatamente, Natuza, muito boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos assistem. Eles sabem que a pressão ficou muito ruim, a sociedade não aceitou essa PEC de jeito nenhum e eles responsabilizam o Senado, porque o que eles dizem? Os senadores, no fim das contas, não todos, é claro, mas muitos senadores também queriam essa proposta. Um deputado me disse assim, olha, eu estava assistindo os discursos dos senadores e tinha vários senadores que queriam essa PEC e estavam votando contra a proposta, estavam falando contra a proposta. Fato é que o clima está muito ruim, está um climão entre as duas casas, deputados dizendo que vão dar o troco no Senado. Me disseram o seguinte, olha, um dia o Senado vai precisar da Câmara e a Câmara não estará aqui para os senadores. A gente está no Salão Verde. Para quem não conhece Brasília, o Salão Verde é o salão principal da Câmara dos Deputados. Enquanto a gente vai contando essa treta para vocês, a gente vai chegar ao Salão Azul, que é o salão principal do Senado Federal. Eu conversava hoje mais cedo com um importante líder do Centrão e ele disse o seguinte, não se tratou de uma divergência, acabou sendo um ataque muito direto aos deputados. O que ele me disse? Que quando os senadores chamam essa PEC super problemática, uma PEC da bandidagem, os deputados acabam sentindo que os senadores estão chamando os deputados de bandidos. Então isso pegou muito mal. E esse líder do Centrão, que é muito experiente, ele me falou assim, eu nunca vi um embate tão direto entre Câmara e Senado. E olha que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que eram presidentes do Senado e da Câmara, eles não se davam bem, mas mesmo assim nunca houve um embate muito direto. Um deputado muito próximo de Hugo Motta me garantiu que sim, havia um acordo com Davi Alcolumbre, que Davi Alcolumbre prometeu que pautaria essa PEC no plenário e que poderia ser até mesmo no mesmo dia, para que essa PEC não ficasse na chuva, tomando ali críticas da sociedade. E aí o que esse deputado me disse é que o Hugo Motta ficou ligando para Davi Alcolumbre e Davi Alcolumbre não atendeu, não quis dar uma resposta em relação a essa proposta e, como a gente viu, acabou mandando essa PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. O que os deputados dizem é que os senadores queriam essa PEC, mas acabaram amarelando, nas palavras dos deputados, porque houve essa repercussão tão ruim. Mas vale dizer também, um deputado importante do Centrão me disse que Hugo Motta, durante a sua campanha, ele falou muito, propagandeou a relação boa que ele tem ou tinha com Davi Alcolumbre, presidente aqui do Senado. E aí a gente preparou uma tela para mostrar para vocês o que une os dois presidentes da Câmara e do Senado. Daqui a pouco a gente mostra o que os separa, mas vamos começar pelos pontos de encontro. Primeiro, a volta das comissões mistas para votar as medidas provisórias. Isso foi ali um embate muito importante entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, os ex-presidentes das duas casas. Depois a gente cita o aumento do número de deputados. Alcolumbre fechou esse acordo com Hugo Motta, entregou esse projeto também polêmico a pedido de Hugo Motta e os senadores, inclusive, lembram esse assunto e dizem assim, olha, Alcolumbre sabe fechar acordo e cumprir acordo. Ele cumpriu em relação ao aumento do número de deputados. Depois a gente fala da derrubada do decreto do IOF. Tanto a Câmara quanto o Senado acabaram votando contra o governo e foi no mesmo dia, como vocês se lembram,
lembro muito bem, Alcolumbre entregou esses votos para Hugo Mota. E por fim, a gente fala nas emendas parlamentares. As duas casas fecharam um acordo frente ao Supremo Tribunal Federal para conseguir retomar o pagamento dessas emendas, aprovar aquela resolução de transparência para retomar esses recursos. Agora, numa próxima tela, a gente vai mostrar os pontos de tensão. A PEC da blindagem é o principal ponto de tensão entre as duas casas. Os deputados estão se sentindo humilhados, como a gente falou, mas uma proposta muito polêmica, muito problemática, que os senadores disseram que nunca iriam embarcar nesse assunto. Agora, o projeto da anistia. Primeiro, que tinha uma expectativa de que o Senado poderia começar com essa proposta, que acabou sendo de redução de penas. Acabou começando lá na Câmara dos Deputados, alguns senadores incomodados, porque a Câmara vai ter a palavra final. Se vier para o Senado trocar, a Câmara acaba tendo a palavra final. E um outro ponto é que os deputados estão com medo de votar esse projeto lá na Câmara e chegar aqui no Senado e acontecer a mesma coisa que aconteceu com a PEC da blindagem. Depois a gente fala da votação da isenção do imposto de renda. A Câmara dos Deputados está demorando muito a votar esse projeto, a gente já contou aqui, e o Senado votou aquele texto alternativo de Renan Calheiros, adversário de Arthur Lira. E por fim a gente fala da relação com o Supremo Tribunal Federal. Em geral, a Câmara dos Deputados tem um embate mais declarado com o Supremo Tribunal Federal, tem mais coragem de avançar em propostas contra o Supremo. Fato é que Hugo Mota também está bastante enfraquecido, porque os parlamentares, os deputados, dizem agora que não tem nem muita coragem de embarcar nos acordos firmados por ele, muito embora os seus aliados mais próximos digam que Davi Alcolumbre tinha sim esse acordo firmado com ele. Aliás, Hugo Mota falou publicamente sobre isso. Ele disse que não houve nenhuma traição por parte do Senado.